Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24. Eu falei para Deus que onde eu passasse para falar, ou onde eu falasse do amor de Deus, eu ia dizer essa frase aqui, ó: as portas da graça estão se fechando. A porta da graça, perdão, no singular, a porta da graça está se fechando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. E o texto que eu quero ler com você, eu queria na verdade parafrasear esse texto com Lucas, mas primeiro eu queria que você encontrasse Mateus 24. Você que está nos assistindo também, acompanha conosco em nome de Jesus. Capítulo de número 24, a partir do verso 37 em diante, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim, Mateus, capítulo 24, e o verso 37 em diante. Peço aos irmãos que os irmãos vejam mexendo um pouco esse braço aqui, é que eu ainda estou em fase de recuperação. Eu escorreguei, caí, meu ombro saiu do lugar, estou me recuperando em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, diz assim a palavra de Deus, verso 37 em diante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e a todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. É só para parafrasear. Talvez o que nós vamos ler, Lucas 17. Verso 32. Verso 32 diz assim, ó. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? É uma volta ao passado, para um futuro alicerçado. Feche os seus olhos na noite deste dia. Pai, o seu filho, o pastor Hugo, meu Deus, junto com a igreja, já orou por mim. Agora, meu Deus, eu peço, porque dependente do teu Espírito sou, venha nessa noite sobre a minha vida. Toma o lugar do pregador, os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra a cada coração na noite deste dia e que a tua palavra produza o resultado. Digam amém. Você pode aplaudir essa palavra nessa noite. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Toma os vossos assentos na noite deste dia para a glória de Deus. Quando eu estava meditando para trazer essa palavra ao seu coração, e o Espírito ministrava ao meu coração, e ele falava assim: lembrai-vos do dia de Noé. E nos dias de Noé foi assim. E eu olho para aquele texto, e quando a gente fala de Noé, a igreja sabe a história de Noé. Quando a gente fala da mulher de Ló, a igreja sabe o que aconteceu com a mulher de Ló. Mas nessa noite eu queria voltar na história e mergulhar um pouco, biblicamente falando, para nós entendermos que diz a Escritura Sagrada, que no período que Noé recebeu de Deus a missão de construir a arca, parecia ser árduo, parecia ser uma missão muito grande, pois ele não estava construindo um barquinho para velejar, estava construindo uma arca. E eu, me perdoe, não me aprofundei para pegar a metragem da arca, mas a arca era grande, pois os animais que ali entravam eram animais, ou entrariam naquela arca, eram animais de grande estatura, não é? Como também animais de pequenas estaturas. Mas não só os animais de grande e média e pequena estatura, também ia entrar ali Noé, ia entrar ali sua esposa, também entraria ali os seus filhos com as suas noras, e a gente conhece que essas oito pessoas entraram ali e salva foram. Mas o que me chamou a atenção é que diz a Escritura que enquanto Noé ali construía, era que como sem palavra, mas com a batida do martelo nos pregos, enfiando ali nas tábuas,
passando betume, e ele estava pregando àquela geração que algo iria acontecer. Talvez se Noé não falasse nada, aqueles que passavam ali observavam que ele estava fazendo algo grandioso. Talvez alguém curioso chegou e disse: o que é que você está construindo? E ele diz assim: eu estou construindo uma arca, porque ouvi a voz de Deus dizendo que assim fizesse, porque iria chover, e essa chuva que iria vir, ia inundar toda a terra, porque Deus ia abrir as comportas dos céus, ia derramar água, e assim esse dilúvio não ia sobrar ninguém para contar a história. Talvez alguém, a Noé dizendo isso, alguém dizia assim: isso é mais um maluco, é alguém que está fazendo por fazer. Mas nós sabemos, pela história e pela palavra de Deus que não mente, que foi Deus que falou com Noé mesmo. Pois diz a Bíblia que quando eles entram na arca, que quando os animais ali dentro estavam, ninguém percebeu, pastor. Veja como o cotidiano, veja como a vida de Noé era imperceptível. Olha o tamanho da arca. Quem passava ali não percebia que aquela arca era muito grande, mas dia após dia, segundo Judas diz que o apregoeiro da justiça, chamado Noé, apregou 100 anos. Quantos anos? Quantos anos? Imagina quem passava para comprar pão, quem ia pescar, ou quem ia caçar, via aquela grandiosa, aquela arca sendo construída, mas dia após dia eles perderam o interesse, e perdendo o interesse, diz a Bíblia que quando Deus preparou tudo, que mandou ele entrar, e ele obediente entrou, que a porta se fechou, o texto diz que eles não perceberam, eles não perceberam. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, pastor, nós estamos vivendo algo semelhante. Ou você acha que a obra de Deus é pequena? A obra de Deus é muito grande, mas quantas pessoas têm passado, subido e descido, ido e vindo, e têm passado despercebido. Talvez no começo até se interessou, talvez no começo até perguntou o que era aquilo, talvez no começo até, ingressou-se na arca ou na obra de Deus, mas o tempo foi passando, o amor se esfriando, perdeu o interesse. E diz a Bíblia que quando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e todos os animais estavam ali dentro, a porta se fechou. E Deus, com toda a sua sabedoria, fechou e assim trancou pelo lado de fora. E diz a Escritura que o povo não percebeu. É assim que está escrito, sim ou não? Não percebendo. Vejamos, a gente olha para as pessoas hoje e parece que eles não estão percebendo o que está prestes a acontecer. Nós olhamos para alguns irmãos que comungam conosco a mesma fé e parece que nada vai acontecer, meu irmão. Parece que nada vai acontecer. A gente prega dizendo que Jesus está voltando e entra pelo ouvido, sai pelo outro, não queima mais o coração dos irmãos quando falamos do regresso do nosso Salvador. Quando olhamos a perseguição do mundo, vocês são uma igreja missionária, ou na verdade toda a igreja devia ser missionária porque recebeu a ordem de Jesus, mas vocês se apegam à missão, falam de missão, vivem missão, acredito que tem até missionários, seja ela no exterior ou mesmo nacionalmente falando, não é? Nós somos essa igreja, nós precisamos fazer missão, mas quando falamos do regresso de Jesus, parece que aqueles que estão conosco já não atentam mais por isso. E falando de missão, nós estamos vendo a perseguição da janela 10 por 40 e outras, a perseguição no Oriente Médio, que agora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não é? Tem acalentado mais, porque haverá uma paz, e tudo isso é a palavra se cumprindo, mas parece que a gente está passando e está vendo a arca construída, e não causa mais expectativa no nosso coração, que logo, logo, a trombeta vai soar, e aqueles que estão dormindo em Cristo ouvirão e ressuscitarão, e aqueles que estão vivos, transformados serão e encontrarão com o noivo nas nuvens do céu. Irmão, há 15 anos atrás, aproximadamente 17 anos atrás, quando falava do Cordeiro, o coração de muitos estremecia e glorificava e exaltava e magnificava, porque sabia que ele vai voltar, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amados, ele falou e vai voltar sim, vai voltar, mas parece que esses dias nós estamos vivendo os dias que Noé viveram, pastor, parece que está se repetindo, e perdoe-me, eu não tenho dificuldade de afirmar, eu não vivi naquela época de Noé, mas parece que estão vivendo dias piores.
A dispensação é diferente, mas os dias são piores. Os dias são piores do que aqueles dias. Alguém pode discordar comigo, tudo bem, eu não tenho a verdade absoluta é Deus. Mas parece que estamos vivendo dias piores. A frieza no coração, o amor de muitos se esfriando, está aqui registrado, é uma verdade. Aí por isso que nessa noite Deus me traz aqui e me faz viver isso, lembrar de quê? Dos dias de Noé, onde casavam e davam-se em casamento, vivia cada um a sua própria vida, ninguém se preocupava com o outro, onde nos ensinaram nossos pais na fé que o evangelho é os fortes se preocupar com os fracos, mas hoje ninguém se preocupa com ninguém. Ei, eu não estou generalizando, me perdoe, não quero errar nessa noite, nem vim aqui para isso, não estou generalizando, mas são poucos que estão preocupados com os outros, são poucos, porque a gente está preocupado com nós mesmos, esquecemos que Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que nos sustenta, diga glória a Deus. O Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos guia, nos direciona, mas é também o Deus que supre todas as nossas necessidades, se estivermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos vivendo dias onde é necessário que haja um despertamento, sabido de todos nós que Deus permitiu que viesse isso em nosso mundo, que viesse isso sobre a terra, essa praga, é sabido de todos nós isso, porque é sabido que se Ele não permitisse, não aconteceria, porque Ele ainda está sentado no alto sublime trono, Ele ainda é o Senhor dos céus e da terra, como diz o Salmo de número 24, o céu e a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Deus permitiu que isso acontecesse, Ele ainda está no trono, quando Ele disser, chega, para e acabou-se, amém? Ele permitiu e glória a Deus por isso, porque isso tem sido didático, não é? Tem sido didático, nós temos aprendido. O que é que nós temos aprendido com isso? Quando começou, pastor, quando essa praga chegou até nós, porque em novembro estava lá na Ásia, né, por lá, e foi assolando a América, e assim chegou até nós. Quando chegou até nós, eu lembro que alguns irmãos no sertão, ou bem próximo de nós aqui, cantava louvores a Deus na porta da sua casa, porque não podia mais para a casa do irmão. Não podia ir mais para a igreja, então eles cantavam na porta de casa, hino a Deus, hino a Deus. E o tempo foi passando e parece que isso foi se acabando. Eu não fui vendo mais isso nas redes sociais, a TV não mostrou mais isso, porque agora começou a mostrar, não é? As lives dos sertanejos, começou a mostrar outras coisas, e eu não vejo mais esse pessoal louvando a Deus na porta da casa. A primeira semana se passou, a segunda semana se passou, e eu disse, meu Deus, como é que nós estamos adorando a Ti? Porque foi didático esse momento que nós estamos vivendo, nós aprendemos com isso, e não está diferente dos tempos de Noé. Aí muitos estão despercebidos, e diz a Bíblia que quando eles entraram, despercebido estava, veio o mal sobre a terra. E quando eu lembro da mulher de Ló, eu lembro de alguém que viu Deus operar, eu lembro de alguém que viu Deus prosperar, um homem chamado Abrão, que a sua esposa era estéril, chamado Sarai. Aquela mulher viu, eu acredito que viu, viu o seu marido chamado Ló, recebendo também as bênçãos do Senhor, o Deus de Abraão. Ela viu também quando os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. Viu também quando o patriarca Abraão chamou o seu esposo Ló e disse, vamos conversar, porque não dá mais para nós andarmos juntos, os seus pastores brigam com o meu, e nós estamos ao redor, aqui estão os nossos inimigos, e eles não podem saber que nós estamos divididos, porque uma casa dividida não sobreexiste, uma igreja dividida não sobreexiste, uma família dividida não sobreexiste. Jesus falou isso, um reino dividido não vai durar muito tempo. Então Abraão, na sua sabedoria, disse, olha, escolhe a direita e eu vou para a esquerda, mas os nossos inimigos não podem ver que há contenda entre nós, porque senão eles vão dizer que nós estamos enfraquecidos, e é uma realidade. Então Ló escolheu as campinas, não é, ali daquele rio, que era bem regado, e Abrão foi para o outro lado, e Ló foi para aquele lugar, e diz a Bíblia que ali Ló cresceu muito mais, porque quando os anjos chegaram, Ló estava à porta da cidade, e para estar na porta da cidade, tinha que ser alguém pelo menos considerado, bem sucedido, juiz naquela cidade.
Alguns vão dizer que Ló julgava naquela cidade, era bem sucedido pelas suas riquezas e seus bens. Está escrito que quando os anjos chegam, ele está na porta da cidade, na praça, esperando, recebe, leva para sua casa. Você conhece a história? Deus já tinha mandado, não é, aqueles anjos ir destruir a cidade, mas retirar dali, na verdade, Ló e sua família. Enquanto Abraão intercedia, e diz a escritura que o Senhor ouvindo a intercessão de Abraão, e Abraão foi intercedendo, até chegar no número de 10, e Deus se retira ali, e o fogo desce do céu. Mas antes do fogo descer do céu, o que eles foram fazer? Cumpriram, tiraram. Mas qual era a ordem? A ordem era não olhar para trás. A ordem era não olhar para trás. E eu olho para os dias de hoje, quantos têm olhado para trás, pastor? Eu já ouvi alguém dizer, mas pastor, era tão bom quando eu vivi no passado. Quem pode mais voltar ao passado? Tem pessoas olhando para trás, dizendo que era tão bom lá atrás. Ei, você está vivendo o presente de Deus, é hoje. Ei, se lá atrás foi bom, Deus pode fazer hoje melhor ainda, porque deixando as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Você crê, você acredita num Deus que Ele pode trazer à existência o que não existe. Ele pode fazer na sua vida e fazer você viver o que você nunca viveu, porque Ele tem o poder de criar. Só Ele tem o poder de criar, meu irmão, só Ele. Mas tem gente vivendo no presente, olhando para o passado. Tem gente olhando para trás, e a ordem é não olhar. A ordem é não olhar. A ordem é não olhar. Foi Jesus que falou. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Por quê, pastor? Porque você está causando sucos nessa terra, na vida de pessoas. A sua vida causa sucos na vida do seu marido, da sua esposa. Quais os sucos que você está causando? Pastor, o que é o suco? O suco é quando vai com o arado e cava a terra, não é? E faz aquele, como por aí chama o leirão, né? Do lado do outro, para ali plantar. Os sucos é quando rasga a terra. Você está rasgando a terra do vizinho, você está rasgando a terra do seu marido, rasgando a terra do coração da sua esposa, dos seus filhos. E como é que você está fazendo? Você está olhando para trás? Porque quando alguém pegava no arado, não podia olhar para trás, é para que os sucos fossem bem retinho. Porque se ele olhasse para trás, poderia ter uma pedra no caminho e quebrar o arado. Quem está entendendo diz amém. Ei, você não pode olhar para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para... Não pode olhar para trás. Nós não podemos desistir. Deus nos entregou uma missão. Nós temos que ir adiante, nós temos que olhar e saber o que estamos fazendo. Esse culto é racional, quem está entendendo diz amém. Você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe aqui. Ei, amado, aqui não é um clube social, aqui é a igreja de Deus. Você veio aqui adorar a Deus, você crê que Deus está falando com você, e eu creio que Deus está falando comigo. Deus está falando conosco nessa noite. Os tempos que estamos vivendo é semelhante aos tempos de Noé, e muitos de nós, ou muitos que não devia, olharam para trás, desistiram, pararam, não estão desapercebidos os sinais que estão se cumprindo, não estão percebendo que no dia 18 deste mês agora, o mundo árabe, juntamente com Donald Trump, juntamente com o presidente ou primeiro-ministro da Grécia, na Casa Branca, com o primeiro-ministro de Israel, assinaram o pacto de Abraão. Olha só, pacto de paz no Oriente. Ei, sabe o que Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 5, verso 3? Quando disseram a paz e segurança, virá repentina destruição. E as pessoas não estão percebendo isso. Não estão percebendo isso. Não estão percebendo que eles estão vivendo a virada do ano novo dos judeus. Domingo que vem, de hoje a outro dia, eles estão vivendo Yom Kippur, o dia do julgamento. Eles vão fazer um jejum, eles jejuam 24 horas, porque eles acreditam que nesse dia Deus decreta quem vive, quem morre, quem empobrece, quem enriquece, quem é bem sucedido ou não. E um rabino disse assim: esse é o último ano que nós vamos celebrar sem o nosso Mashiach, sem o nosso Messias. Eles acreditam que o Messias já está no meio deles, só não manifestou ainda. E você não sabe, e eu acredito que você sabe sim, porque o Messias de Israel não é o Messias que nós estamos esperando regressar.
O Messias de Israel não é Jesus Cristo, o teu Senhor e o meu Senhor, o teu Salvador e o meu Salvador. O Messias de Israel é o anticristo que vai assentar quando o templo for construído. Já está separada a novilha vermelha para quê? Para que ele sacrifique para poder reconstruir o templo, o terceiro templo. Vai acontecer, porque há paz, e só pode acontecer isso se houver paz. As coisas estão se cumprindo, quem está entendendo, diga amém. O anticristo se sentará no templo dizendo que é Deus. Os 3 anos e meio de paz, amados, nós estamos vivendo esse tempo, está aí, mas poucos pastores estão falando disso, poucas pessoas estão despertando a igreja para isso, e nós precisamos olhar esses sinais, porque disse Jesus, quando vires a figueira florescer, está próximo o verão. No ano de 1948, a figueira começou a florescer. Pode-se de um dia para a noite tornar-se uma nação, e isso aconteceu. Israel nasceu como estado de um dia para a noite. Figueira florescendo, quem está entendendo diz amém. O amor esfriando, quem está entendendo diz amém. Ei, amados, que é isso que está acontecendo? Lembrai-vos do dia de Noé. Lembrai-vos da mulher de Ló. As pessoas estão olhando para trás, deixando tudo isso, estão passando por tudo isso desapercebido. A trombeta vai soar, está próxima a vinda do nosso Redentor. Jesus está perto de voltar. Então nós precisamos despertar. Pastor, eu estou sendo fanático, você está sendo fanático? Não, amado, nós estamos vendo só os sinais se cumprindo. Quem está entendendo, diga amém. Talvez eu poderia estar dizendo assim, cuide da sua família, ore pela sua casa, vamos jejuar e orar, importante mas eu preciso trazer essa informação para você também, porque nós estamos vivendo tempos difíceis de se manejar. Por quê, pastor? Porque está se apertando, Jesus está voltando. Quem tiver de pé, ore, 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 quem tiver de pé, ore, porque o sentido da pregação era alertar aqueles que alguém morreu na cruz pelos nossos pecados, mas esse alguém que morreu na cruz pelos nossos pecados, há de vir, porque no dia que ele ascendeu aos céus, está escrito em Atos dos Apóstolos, que tinha ali quase 500 pessoas, e quando ele foi ali deixando ali mandamento pelo Espírito Santo, diz Lucas, ele foi ascendendo aos céus, e os olhos dos apóstolos olhando para aquele que estava sendo recebido em cima no céu, diz a Bíblia que uma nuvem oculta, e aparece 2 homens de branco dizendo, varões Galileu, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, meu irmão, ele vai voltar, ele vai voltar. E eu preciso crer, essa chama precisa ser acendida uma vez mais no meu coração. Eu preciso lembrar onde eu caí. Para quê, pastor? Para voltar à inocência. Nós fizemos uma semana de cura interior à luz da Bíblia. E como eu sei que tanta gente precisa de cura, como eu precisava tanto, não é? E preciso cada dia mais, porque o mundo causou muitas feridas na minha alma. Eu feri muito e fui muito ferido, porque o mundo faz isso conosco, nos ensina a ferir e também ser ferido, porque a gente se defende atacando, e quem ataca acaba ferindo. Eu feri muito, mas também fui ferido, e eu preciso de cura para a minha alma, e sei que o Evangelho é poder de Deus, amém? E sei que Deus usa os seus profetas. E eu olhei para aquele contexto, e eu acreditei que via muita gente ouvir a palavra que cura, a palavra que sara, porque o tema era cura interior à luz da Bíblia, é a palavra de Deus. Pouca gente se interessou, pastor, pouca gente. Quando terminou na semana, meu coração se entristeceu. Eu disse, eu vou pregar em outra aldeia. Eu vou pregar em outra aldeia. Jesus pregava de aldeia em aldeia, né? Cidade em cidade, eu vou pregar em outra aldeia. Quando eu dormi, que me acordei, o Espírito Santo disse, não, cuide dos poucos que são fiéis. Cuide dos poucos, do remanescente. Deus não precisa de muito. Quem estava ali é quem precisava ser curado. Quem estava ali é quem precisava ser sarado, porque você só cura sendo sarado por Deus. Você só tem vida se Deus verdadeiramente te usar e curar você. Como diz, sara-me, Senhor, e serei sarado. Se Ele te curar, você será curado. Por que eu estou falando isso para você e abrindo o meu coração? Porque nós estamos vivendo esses tempos, pastor. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Jesus disse, estive doente, fosse me visitar. Estive nu e me vestisse. Tive fome, deste-me de comer. E diz a Escritura
que os justos disseram: quando te vimos com fome, quando te vimos sem roupa, quando tivesses doente e fomos te visitar, ou mesmo no cativeiro, ele disse: quando fizesse a um dos pequeninos, a mim me fizeste. A mim me fizeste, a mim me fizeste. Estamos vivendo esse tempo, meu irmão, tempos de Noé, onde cada um pensa em si mesmo. O que importa é que no meu celeiro tenha comida, que importa é que eu seja abençoado, que importa é que não falte para mim, mas não, a Bíblia diz que o segredo da prosperidade está no repartir, não é dividir, é repartir. A Bíblia diz, quando tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus disse para os discípulos, dai vós de comer. Ele disse: como damos de comer? Essa grande multidão, despede ele disse: não, dai vós de comer. Ele disse: nós não temos muita coisa, só temos 5 pães e quantos peixinhos? Quantos? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse: dá para cá, porque na mão de Jesus, meu irmão, multiplica-se, na mão de Jesus faz a diferença. Jesus apresentou ao Pai, deu graças, repartiu aos discípulos, os discípulos repartiu a multidão e comeu naquele dia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobejou 12 cestos. Mas quando esquecemos desse princípio, vamos pensar só em nós. Repartir, o segredo da multiplicação está no repartir. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão de novo, porque da medida que você medir, será medido de novo. Lembrai-vos do tempo de Noé, casavam e davam-se em casamento. Lembrai-vos do tempo de Noé, lembrai-vos. Por quê, pastor? Para que nós venhamos a despertar que o nosso Deus é um Deus de justiça. Sabemos que na graça é o favor imerecido. Sim, é o favor imerecido. Ninguém merece coisa alguma e nós temos dificuldade de compreender isso, viver a graça de Deus. Mas esse Deus que é amor, um dia julgará. Sendo assim, Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e vai julgar com justiça. O apóstolo Paulo disse isso. Nós não temos que ficar, irmão, dormentes nesse tempo. Nós temos que voltar a olhar para os tempos de Noé e dizer: Deus destruiu mesmo com água. Ei, Deus matou mesmo aquela geração de homens ruim, cruel. Deus fez isso mesmo. E Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nós estamos vivendo numa dispensação chamada graça, mas Deus não mudou, diga a glória a Deus. E no livro de Malaquias ele diz assim: é por isso que vocês não é destruído, porque eu não mudei, eu sou o mesmo, nós estamos vivendo por Cristo, só que essa porta da graça está se fechando. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está voltando, a porta da graça está se fechando, os tempos são difíceis, então desperta você que dorme, Jesus te esclarecerá, meu irmão. Será possível? Nós olhamos para nossa família declinando, casamentos destruídos, sabe, pastor, a vida arruinada, e a gente olha e dá de ombro, não faz nada, e as pessoas não pedem mais socorro, não pedem mais ajuda. O que está acontecendo? As pessoas têm medo de contar para alguém, porque sabe que alguém pode contar a outra pessoa, e assim sucessivamente. O que é que nós estamos acontecendo? Isso dentro da igreja, meu irmão. Por que isso está acontecendo? Lembrai-vos do tempo de Noé. Estavam despercebidos, as coisas começaram a ficar o normal. Sabe, alguém disse para mim uma vez que João Batista, preso estando, disse para os seus discípulos que estava na porta da prisão esperando ele, ou fazendo protesto, chamando: solta ele. A Bíblia não diz isso, é só algo que eu penso. Aí João Batista chama os seus discípulos e diz assim: vai lá em Jesus, que é meu primo, vai lá e pergunta se ele é o Messias mesmo, ou se esperamos outro. Olha só, ou se ainda esperamos outro. Aí eles saíram mais que depressa, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, João mandou vir perguntar ao Senhor se tu és o Messias ou esperamos outro. Aí ele não falou nada, chamou quem estava cego, curou os cegos, curou quem estava moco, sarou quem estava doente. Aí ele disse assim: agora vai dizer a João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os aleijados andam, o evangelho está sendo pregado, aleluia. Ei, nós precisamos voltar a falar isso. Nós precisamos falar isso. Por quê, pastor? Porque os sinais seguirão aos que creem.
Os sinais seguirão aos que creem. E Deus te trouxe aqui para dizer, lembra do tempo de Noé. Para quê, pastor? Para que você nesse tempo faça a diferença. Porque o Deus que agiu no tempo de Noé é o mesmo Deus que age nesse tempo. O Deus que chamou Noé para construir uma grande arca, é o Deus que pode chamar para construir a arca para entrar a tua família, a tua casa, os teus. É você que tem essa responsabilidade. Naquele dia a responsabilidade estava sobre Noé, agora está sobre você, que conhece a verdade, que a unção está sobre a tua vida, que é você que é ministrado. Deus, a Bíblia diz que cada um de nós daremos conta. Sabemos que a quem mais é dado, mais é requerido. É verdade, mas cada um de nós temos a porção dessa responsabilidade, porque nós somos iluminados por Deus. A verdade do Evangelho chegou até você. A verdade do Evangelho chegou até você. Pastor, eu lembro na minha tenra fé, eu lembro quando um jovem contou, no trabalho, ele falou isso para mim, conversando comigo, falou, disse que um irmão trabalhava numa empresa, e ninguém sabia que ele era crente naquela empresa. E um dia, um daqueles se converteu, chegou lá, virado no traque, né? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque é assim, sim ou não? No começo da fé, a gente não testemunha em todo lugar, sim ou não? E por que depois a gente muda, hein? Né? Depois a gente muda. No começo da fé, a gente leva uma topada, não chama palavrão, a gente dá glória a Deus. Não é assim? Tropeça, cai, glória a Deus, não quebrou nenhum osso, glória a Deus, eu estou bem, glória a Deus, glória a Deus. E chega da igreja e diz assim, pastor, tem que dar um testemunho, pastor. Qual é o testemunho? Vem cá, irmão. Aí diz assim, vamos aplaudir a Jesus, que o irmão tem um testemunho. Aí o irmão sobe e diz assim, olha, pastor, eu levei uma topada, quase arranquei a cabeça do dedo, mas eu sou convertido, dei glória a Deus. E no outro dia tropecei e caí, pastor, mas não quebrei nada, dei glória a Deus. O irmão tem prazer de contar, não é assim, pastor? Uma dor de cabeça, quando vem na igreja, cheio de dor de cabeça, quando chega aqui, Deus usa, fala, através da palavra do louvor, aquele mal vai embora, eu quero contar. Foi o que Deus fez, eu cheguei aqui com dor de cabeça, mas Deus curou. Não é assim no começo da fé, assim ou não? O tempo vai passando, a gente vai ficando ranzinza na fé, vai deixando de acreditar, não conta mais nada, que é isso? Aí alguém diz assim, mas fulano é fanático. Ei, a Bíblia diz que se nós não se converter como uma criança, não conseguiremos entrar no reino dos céus. Nós temos que voltar à inocência, meu irmão. Nós temos que voltar a acreditar. No começo da fé, a gente não perdia uma vigília, um ciclo de oração, o quê? Não deixava de ir para a igreja por nada. Agora, por qualquer coisa, a gente deixa de vir à igreja. Deus está falando com você e comigo também. O Espírito Santo está falando com você e comigo também, porque Deus fala com quem está presente, meu irmão. É conosco, lembrai-vos do dia de Noé. É o mesmo Deus que servimos, é o Deus que conquistou teu coração, que te salvou, que te lavou com sangue, que escreveu teu nome no livro da vida do Cordeiro, que sabia que você ia errar, que não era perfeito, mas Ele te chamou, porque Ele diz assim, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vai, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, aleluia. Ei, irmão, nós precisamos voltar a esse tempo, a igreja precisa despertar. A igreja precisa saber que o Cristo que servimos é o mesmo, Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem deixou de acreditar fomos nós. Mas pastor, eu creio agora, mas agora eu creio assim, desse jeito. Volta à inocência. Ore mais, busque mais. Ore mais, chore mais na presença do Senhor. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Lembrai-vos da mulher de Ló, não olhe para trás, está registrado, irmão, esse passado, para nós termos um futuro alicerçado, porque nós vamos morar no céu, o céu é de verdade, meu irmão, não é um conto de carochinha não, passarão os céus e a terra, mas essa palavra vai se cumprir, aquele que eles disseram que vai voltar, ele vai voltar, e ele diz uma coisa assim, ó, em João capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, disse Jesus, e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez. E levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali estejais vós também. Ele está voltando, meu irmão. Ele está voltando. E nós precisamos acreditar nesse evangelho e lembrar dessas coisas, para nós assim
firmarmos os nossos passos. O Senhor nos chama para fazer a diferença nessa geração. O Senhor nos chama para fazer a diferença nessa geração. Eu vou contar algo para você de um jovem, não sei se o pastor estava lá, quando eu falei esse relato. Acredito que não. Ou acredito que sim. Um jovem trabalha na Infraero, e os irmãos sabem que o governo está privatizou alguns aeroportos. E esse irmão começou a congregar comigo desde o princípio da minha fé. Nós ingressamos no ministério junto. Nós fazemos evangelismo junto. Nós saímos todo domingo à tarde para incomodar as pessoas e dizer que Jesus é bom, e entregar e dizer o que Jesus fez na nossa vida. Todo domingo à tarde nós iríamos evangelizar. Todo domingo à tarde. E o Senhor me separou ao ministério para fazer a obra pastoreando, e ele ficou firme na fé. O tempo passou, ele ingressou na Infraero. Passaram-se o tempo, acredito que tem mais ou menos 15 anos que ele está trabalhando na Infraero. E aproximadamente 2 anos atrás começou, vai privatizar, e ia acontecer mesmo, e começou a privatizar alguns aeroportos, e de João Pessoa também estava na lista de ser privatizado, e ele disse, ore pastor, me ajude em oração. Eu não queria sair de onde eu moro. Ele tinha acabado de mudar para o Bessa, para um apartamento melhorzinho, onde ele estava morando, tinha comprado carro, tinha nascido o seu bebê. E ele dizia, ora pastor, me ajude em oração. Todo dia que ele ligava para mim, porque a gente é amigo que liga todos os dias. Amigo que quando eu não atendo o telefone dele, e ligo para ele, se tu é crente, eu digo, crente salva em Cristo Jesus. Ligamos quase todo dia, a gente conversa. E ele dizia, ora pastor, ora, e eu vendo ele muito desesperado, eu digo, irmão, vem aqui, nós vamos subir ao monte, nós vamos orar a Deus, vem aqui. E ele estava tão desesperado, e quando a gente está desesperado buscando ajuda, a gente faz o que, não é? E ele veio. Outro irmão que trabalha também na Infraero veio com ele, e a gente subiu no monte, foi orar, ficamos a madrugada inteira no monte, e ele regressou para João Pessoa aproximadamente umas 2 ou 3 horas da manhã, e a gente veio para casa, crendo na resposta de Deus. Passou-se, isso foi no final do ano passado, quando chegou em janeiro, fevereiro, março, começou essa pandemia, o aeroporto foi privatizado. Ele disse, pastor, amanhã eu tenho que, isso na segunda-feira, no sábado eu estava em João Pessoa, ele disse, amanhã, na segunda-feira, amanhã eu tenho que pegar o voo para Petrolina. Eu tenho que pegar o voo para Petrolina, pastor. Deus não fez nada. Eu disse, irmão, Deus frustrou com você e comigo. A última palavra é do Senhor. Nós oramos a Deus, você crê? Ele disse, creio. E eu desliguei o telefone, ele foi dormir. No outro dia, veio uma ligação da superintendência e disse, vocês não vão para Petrolina. Nesse período de pandemia, vocês vão ficar em home office. E eles não foram para lá. Esse período que passou a pandemia, que está a pandemia, eles não viajaram para lá, até aproximadamente dia 27 do mês de agosto. No dia 27 do mês de agosto, ele liga para mim e diz, pastor, não tem mais jeito, vou ter que viajar para Petrolina. Eu disse, meu irmão, a última palavra é do Senhor, o nosso Deus é um Deus de já, creia, tudo é possível ao que crê. Ele disse, mas pastor, eu digo, mas pastor, o que? Eu não quero mais falar com você mais, você está colocando dúvida na minha fé. Desliguei o telefone. E ele chorando, estava chorando, ficou, não quis falar com ele mais não. Quando ele ligou para mim, no outro dia, do dia 28, ele estava em Petrolina, ou melhor, ele estava em Guarulhos, já em escala para ir para Petrolina. Quando ele chega em Petrolina, ele liga para mim e diz, eu já estou aqui, eu digo, respire o ar daí. O que ele faz hoje, nós não entendemos hoje, só entendemos depois. Vai falar o quê? Vai dizer que Deus frustrou? A última palavra é do Senhor, meu irmão. Aí aconteceu que ele ficou lá um dia, no segundo dia liga para mim, ele disse, pastor, eu estou trabalhando para Jesus aqui, Deus colocou pessoas de Deus aqui, eu estou evangelizando. Eu digo, vá fazendo. Passou-se, isso ele chegou na sexta, no sábado, na segunda-feira ele se apresentou para trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, ele recebeu de uma jovem lá de Brasília, que uma portaria saiu aqui na Paraíba para ela, na AGU. Aí ele ligou para ela, sua portaria saiu? Ele disse, saiu. Ela disse, saiu. Como foi? Ele disse, esse documento que está aí no teu e-mail, porque eu vi teu nome lá, abre aí. E quando ele abriu o e-mail, estava lá datado do dia 26. Dia 26, pastor, estava datado que a AGU já estava chamando ele para trabalhar. Se ele tivesse abrido o e-mail e não tivesse duvidado ou chorado, não é? Ele tinha visto que a AGU estava chamando ele e Deus tinha feito um milagre na vida dele. Hoje ele está na AGU, foi só conhecer Petrolina e voltou, está na Paraíba, porque o nosso Deus é fiel, meu irmão. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. É porque o tempo vai passando e a gente vai duvidando.
A gente vai deixando de acreditar. Ele diz, antes que houvesse dia eu sou, e nem há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Jesus disse, se você pedir uma oração, acreditou, irmão, fica firme, porque determinando tu algum negócio, você te afirma e a luz brilhará no teu caminho. Não é assim, pastor? Deus mudou não, quem mudou somos nós, quem muda somos nós. Quem duvida somos nós, quem capenga somos nós, Ele é o mesmo. Lembrai-vos dos dias de Noé, lembrai-vos do dia de Noé para despertar, volte a falar do amor de Deus, volte a evangelizar pela internet, não pode ir, evangelize pela internet, manda um versículo, vai mandando, porque um dia você vai ajudar alguém. Eu estava na cidade de Santa Rita, e o pastor João Ribeiro Palharim mandava uma mensagem para nós, e o que é que eu fazia? Tirava o nome do pastor João Ribeiro, botava o meio e mandava para o membro da igreja, e para os irmãos, com a mensagem bonita, Jesus deu inspiração a ele, mas eu vou usar. Glória a Deus, amém, eu já contei isso a ele. Eu tirava o nome dele e botava meu nome e mandava para os irmãos da igreja. E uma certa feita, uma irmã havia se convertido poucos dias, vivendo uma depressão terrível, pastor. Eu mandei a mensagem, ela estava no fundo do quintal da casa dela, já pensando como ia tirar a vida dela. E quando ela vê a mensagem, diz assim, meu Deus, o pastor lembrou de mim, olha que palavra bonita. Ela se tornou diaconisa da igreja. Hoje é casada com um pastor. Faz a obra de Deus em Santa Rita, está ganhando alma para a glória de Deus. Ei, Deus não trabalha com forma, Ele é o mesmo, não mudou, Ele trabalha de forma diferente, meu irmão. Dê o seu testemunho, fale do amor de Deus, se ponha na posição, porque Deus vai usar a tua vida mesmo. Mas pastor, eu sou fraquinho, todos nós somos fraquinhos, forte é o Senhor. Mas ele diz, digo fraco, sou forte. Seja fortalecido nessa noite pela palavra de Deus, não olhe para trás, não desista, porque Deus conta com você e Deus conta comigo. É você mesmo que Deus vai usar, é eu mesmo que Deus vai usar e vai continuar usando, mesmo cheio de defeito. Se encaixe na graça de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, agora, eu sei o que é certo, mas faço o que é errado, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Glória a Deus por Jesus Cristo, aleluia, porque a solução em Jesus Cristo. Fale desse amor, vive esse amor, peça a Ele para que haja novidade de vida, peça a Ele. Lembre-se dos dias de Noé, não fique desapercebido, porque os dias estão se abreviando, Jesus está voltando. Ponha-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Ponha-se de pé. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Foi o que o Senhor me entregou, Senhor. O que direi eu de mim mesmo? É o que o Senhor tem feito no meio de nós. É a tua palavra que é a verdade. É a tua palavra que é a verdade. Oh, Espírito da verdade, comove a tua igreja. Oh, Espírito Santo da verdade, constrange a tua igreja nesse amor, nesse amor, nesse amor. Constrange a sua igreja nesse amor, Espírito Santo. Essa igreja é sua, aleluia. Oh, Espírito Santo, desperta, desperta, desperta tu que dorme, porque Jesus te esclarecerá. Oh, meu irmão, Ele vem saltando pelos montes, oh, Ele virá saltando pelos outeiros, Ele vem, meu irmão, Ele é o Senhor. Ele pode fazer nova todas as coisas, Ele pode fazer nova todas as coisas, Ele pode fazer nova todas as coisas. Quem confia nele não é confundido. Lembra-te dos dias de Noé, casava e dava-se em casamento, até o dia que eles entraram, e eles não perceberam. Ei, não entre na arca e não deixe a tua família perceber, meu irmão. Não entre na arca e não deixe tua mãe perceber. Não entre na arca e não deixe seu pai perceber, imperceptível. Não entra na arca, não deixa teu irmão, tua irmã fora. Chama a atenção dele, chama a atenção dela. Chama com a tua atitude, chama com a tua fé, chama
chama com as tuas ações, chama com o teu amor, com o amor que Deus derramou no coração, porque está escrito que o Senhor derramou o seu Espírito em nossos corações sem medida. Sem medida, meu irmão, sem medida, sem medida, sem medida, sem medida, sem medida, sem medida. Lembrai-vos do dia de Noé. Oh, nos dias de Noé estava parecendo com os dias de hoje, meu irmão. Estava igual aos dias de hoje. Estava igual aos dias de hoje, mas Noé estava pregando, a zoada do martelo nos pregos no madeiro. Oh, aleluia, prega, meu irmão, prega, faz barulho. Diz o profeta Joel: tocai a trombeta em Sião, perturbai os moradores da terra. Oh, aleluia, olha os sinais, meu irmão, sangue e fogo no Pantanal do nosso país, sinais no céu. Jesus está voltando, está perto o grande dia terrível do Senhor, meu irmão. Oh, aleluia, Ele vem. Não olhe para trás, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, não olhe para trás. Você tem uma responsabilidade, você tem o chamado, meu irmão. Você tem um chamado. Eu queria pedir permissão ao pastor por essa palavra nessa noite. Que o Senhor me permita, em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, não se constranja não. Eu queria fazer uma oração junto com você. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se você sentir de Deus, vem aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Quero pedir permissão ao pastor, porque eu também necessito. Sai do seu lugar, vem aqui. Você que está sentindo de Deus, vem. Eu quero orar com você, vem isso, vem. Se você quiser se ajoelhar, isso, vem. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, meu irmão. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Oh, Espírito Santo, essa é a obra da palavra de Deus. Oh, obrigado, Senhor, por o Senhor despertar a tua igreja. Oh, há um espírito de quebrantamento neste lugar. Há um bálsamo derramado neste lugar. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Há uma unção derramada neste lugar. Obrigado, Senhor, por falar conosco, porque eu sei que o Senhor nos ama. Igreja, Deus quer que nós choremos mesmo pelos perdidos, mas começa por nós. Começa por nós. Nós vamos ouvir gemidos e choro dos perdidos. Nós vamos ouvir gemidos e choro daqueles que estão perdidos, e o Senhor nos levanta. O Senhor nos chama, meu irmão. Lembrai-vos do tempo de Ló. Lembrai-vos do tempo de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos do tempo de Noé. Oh, Deus conta conosco. Deus conta conosco. Oh, pastor Hugo, ora por nós. Ora por nós, Senhor, pastor dessa igreja. Ore por nós. Ore por nós. Se você quiser vir, vem. Vem, não tem vergonha não. Não tem forte não. Nós somos todos iguais diante da cruz. Todos nós precisamos. Vem. Aleluia. Vem, filho amado, vem. Santo é o nome do Senhor. Vem. Pode orar, pastor, pode orar. Santo é o teu nome, Senhor. Maravilhosa graça que perdido me encontrou.
estamos diante do Senhor essa noite, ó Pai. Nós aqui no templo, os nossos irmãos nas suas casas. Mas nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. O Senhor que esteve com Abraão, Isaque e Jacó está aqui hoje, Senhor. O Deus de Noé está aqui hoje, Senhor. Nós estamos diante da Tua santa presença, Senhor, essa noite, ó Pai. Com os corações quebrantados e contritos, Senhor. Porque sabemos da importância desse momento, Senhor. Sabemos da urgência desses dias, ó Pai. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe o quanto nós precisamos da Tua graça, Senhor. Porque a frieza também bate à nossa porta, Pai. Deus também, Senhor, essa falta de ânimo bate à nossa porta, Senhor. Mas o Senhor deseja levantar, Pai, nesses últimos dias, uma igreja santa, gloriosa, uma igreja operosa pelo Teu Espírito, Senhor. Começa em nós, Pai, em cada coração essa noite aqui, Senhor. Cada pessoa que veio à frente, cada um que está aqui nesse lugar. Deus, que o Senhor nos desperte, Senhor. Não permita que nós sejamos contados com aqueles que apostatarão da fé, Senhor. Não permita, Pai, que o esfriamento, Senhor, tome conta da nossa vida, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua igreja. Desperta o Teu povo, Senhor. Porque como o pastor disse essa noite, inspirado pelo Teu Espírito, nós não temos como voltar ao passado, Senhor. Mas nós temos sim como fazer hoje alguma coisa. Nós temos como esperar do amanhã alguma coisa, Senhor. E nós não queremos ser dos que retrocedem, ó Pai. Endireita a nossa cabeça, volta a nossa vida para os Teus caminhos, Senhor. Que nós possamos erguer os nossos olhos, porque os campos estão brancos. Porque a porta de fato está se fechando, Senhor. E ela fechará, Pai. E que nós possamos levar o máximo de pessoas para dentro dessa arca, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Nos tira, Pai, desse comodismo, Senhor. Pastor Augusto falava, Senhor, que muitas vezes o novo convertido diz que teve uma dor de cabeça e veio para o culto e foi curado. E nós deixamos de vir à igreja, deixamos de fazer a Tua obra, Senhor, por tantas coisas pequenas, Pai. São tantas desculpas que nós damos, Senhor. É vergonhoso, Pai, a nossa postura diante do Senhor. Mas que o Senhor use da Tua misericórdia, Senhor. Porque a Tua graça é quando o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas a Tua misericórdia, Senhor, é quando o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai. Que o Senhor desperta a Tua igreja, que o Senhor avive a Tua obra, que o Senhor alcance cada coração aqui essa noite desses que vieram à frente, que estão prostrados. Que o Senhor avive e aqueça cada coração, Senhor. A começar da vida do pastor Augusto, Senhor. Que o Senhor traga renovo, Pai. Que o Senhor traga restauração, Senhor. Que os sonhos que estavam sendo enterrados, que o Senhor traga de volta, Pai. Que Ele faça a obra de um evangelista, Senhor. Que Ele faça aquilo que o Senhor chamou para fazer, ó Pai. Seja nessa aldeia ou em qualquer outra aldeia, Senhor. Que cada um dos meus irmãos que está aqui prostrado, que esse não seja mais um momento de quebrantamento, Senhor, mas seja um momento. Seja um momento, Senhor. Definitivo, Pai. Definitivo, Senhor. Que nós possamos sair por essas portas hoje, Senhor. Não mais os mesmos. Que nós saímos daqui irreconhecíveis, Senhor. Transformados pela Tua presença. Transformados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor, porque os dias são maus. E o Senhor está perto de voltar. O Senhor está às portas, Senhor. Ah, Deus, o Senhor está perto de voltar. O Senhor está muito próximo. Breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. Breve isso que tanto nós pregamos acontecerá, Senhor. E as nossas lâmpadas precisam estar cheias de azeite, Senhor. Precisamos estar prontos, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Tenha compaixão das nossas vidas, Senhor.
Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor. O Senhor virá, breve virá e não tardará. Ora, candarabacê, candará. Ele virá e não tardará. Candará, candarabás. Porque o que prometeu é fiel. Ele disse que viria, ele virá. Oh, candarabacê, candará. Tu estás às portas, Senhor. Prepara, Senhor, uma igreja santa, gloriosa, Pai. Oh, candará, candará. Nos santifica na Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Quebra todo o jugo do pecado, Senhor. Quebra toda opinião. Quebra, Senhor, todo achismo. Nós não temos que achar nada. Nós não temos que ter opinião de nada, Senhor. Porque quem manda na igreja é o Senhor. Não é o que nós pensamos. Tu és o Senhor da igreja, ó Pai. Quebra a nossa vida, Senhor. Nos faz voltar à casa do oleiro, Pai. Nos faz vasos aprovados pelo Senhor. Porque o Senhor nos libertou para libertar, Senhor. Não foi porque nós somos bonitos. O Senhor nos libertou porque o Senhor tem um propósito que é maior do que a nossa vida. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós te oramos porque nós cremos que a Tua palavra é o poder de Deus e que ela não volta vazia, Senhor.